Bom dia, caros participantes do grupo Taubaté SP. Bom dia porque é 11h20, só depois do meio-dia, que é boa tarde. Nós vamos fazer esta live, a quinta parte do nosso assunto, é sobre o nome de Deus, porque eu não vou poder fazer na parte da tarde conforme é o costume. Então eu vou fazer agora. Antes, porém, gostaria de reforçar aquele aviso para os taubatianos de que esta época é uma época perigosa para as pessoas andarem pelas ruas. Tem mais policiamento no centro? Tem, a gente vê os policiais andando, mas eles não vão dar conta de tudo. Seria preciso um batalhão de pelo menos 50 mil soldados, e isso a polícia nunca tem. Então a polícia vira a esquina ali, o ladrão age ali, certo? É assim que sempre foi e é assim que está sendo pior nos dias de hoje. Atenção vocês mulheres, nunca carreguem a bolsa atrás das costas, ali, certo? Ali é isca para ladronas, conforme nós vimos nos casos da nossa amiga aqui, Adriana. Sempre carregue as suas coisas de modo que você possa vê-las pelo canto do olho, certo? A bolsa sempre na frente. Deixe a estética de lado e faça a opção pela segurança. Nunca se aproxime de estranhos, e se estranhos se aproximarem de você, você desconfia e sai de perto. Tá? São regras básicas de segurança que pode impedir de você perder tudo no espaço de poucos segundos. Bom, vamos começar a live. Na live passada a gente viu como os cristãos encaravam o nome de Deus, né? Conforme nós vimos, Jesus Cristo cumpria a lei de Moisés. Ele cumpria. Quem não cumpria eram os líderes religiosos judaicos, que acrescentaram à lei regras e mais regras, tornando-a como um peso para o povo. Hoje nós vamos ver sobre o nome de Deus e os tradutores da Bíblia. Como que os tradutores da Bíblia encaram o nome de Deus? Sabe? Os tradutores da Bíblia são aqueles que você lê na primeira folha, nas primeiras folhas da sua Bíblia. Está lá, versão paulinas. Então tem um corpo de pessoas das organizações paulinas que pegam uma tradução e retraduzem ao seu modo. Sabe? Nós vamos ver este aspecto da tradução da Bíblia hoje com referência ao nome de Deus. Então, vamos lá? Logo cedo, no 2º século, após a morte do último dos apóstolos, a saber, o apóstolo João, o desvio da fé cristã predito por Jesus e seus seguidores começou para valer. Filosofias e doutrinas pagãs infiltraram-se na congregação. Surgiram seitas e divisões, e a pureza original da fé foi corrompida. E o nome de Deus deixou de ser usado. Conforme nós vimos, naquela época eles substituíram a escrita normal do nome de Deus por um tetagrama. Mas ainda assim as pessoas sabiam a pronúncia e usavam. À medida que esse cristianismo apóstata se alastrava, surgiu a necessidade de traduzir a Bíblia dos originais hebraico e grego para outras línguas. Como é que os tradutores verteram o nome de Deus em suas traduções para essas novas línguas? Em geral, usaram o equivalente de Senhor. Uma versão muito influente naquela época foi a Vulgata Latina, tradução católica. Tradução da Bíblia feita por Jerônimo,
para o latim cotidiano. Jerônimo verteu o tetagrama YHWH, substituindo por Dominus, que em latim significa Senhor. Posteriormente, novas línguas, como o francês, o inglês e o espanhol, começaram a surgir na Europa. Contudo, a Igreja Católica desestimulou a tradução da Bíblia para essas novas línguas. Ou seja, eles fizeram ao contrário do que o Espírito Santo fez em Pentecostes, né? Habilitando as pessoas a falarem línguas para que elas pudessem pregar a pessoas de todas as línguas que estavam ao seu redor. A Igreja Católica fez o contrário. Assim, ao passo que os judeus que usavam a Bíblia no idioma hebraico original recusavam-se a pronunciar o nome de Deus e ao se deparar com ele, a maioria dos cristãos ouvia a Bíblia ser lida em traduções em latim, que não usavam o nome. Com o tempo, o nome de Deus voltou a ser usado. Em 1278, ele apareceu em latim na obra Pudio Fidei, ou significando punhal de fé, de Raimundo Martini, um monge espanhol. Raimundo Martini usou a forma Ioua. Logo depois, em 1303, Porchetus de Salvatix terminou uma obra intitulada Victoria Porchet, Adversus Ímpios Hebraeus, ou seja, Vitória de Porchetus contra os ímpios hebreus. Nela, ele também mencionou o nome de Deus, escrevendo nas formas variadas de Ioua, Ioá e Ehohua. 3 vertentes que mudavam apenas algumas vogais do lugar. Daí, em 1518, Pedro Galatino publicou uma obra intitulada De Arcanix Catholicae Veritatis, ou significando sobre segredos da verdade universal. Sim, porque católico significa universal, né, em latim. Na qual escreveu assim o nome de Deus, Ieurra. O nome apareceu pela primeira vez numa Bíblia em inglês em 1530, quando William Tyndale publicou uma tradução dos primeiros 5 livros da Bíblia. Nela, ele usou o nome de Deus, geralmente escrito Ieurra, né, em vários versículos. E numa nota desta edição ele escreveu: Jeová é o nome de Deus. Ademais, cada vez que encontrardes Senhor com letras maiúsculas, a menos que haja algum erro na impressão em hebraico, é Jeová. Daí surgiu o costume de usar o nome de Jeová em apenas poucos versículos e escrever Senhor ou Deus na maioria dos outros lugares onde ocorre o tetagrama do texto hebraico original. Ou seja, mesmo estas pessoas que não gostavam do nome Jeová, eram inimigos do cristianismo, eles mesmos tiveram que admitir e reintroduzir, porque a Igreja Católica havia retirado de vez esse nome da Bíblia. Eles tiveram que reintroduzir o nome bíblico, porque assim estava no original. Certo? Vamos dar um exemplo. Você pega uma carta de um amigo seu, onde ele escreve que ele está num supermercado ali na esquina. Certo? Vamos supor, ele te manda uma mensagem lá. Aí você vai repassar ela para uma outra pessoa. Você fala, não vou escrever supermercado não, eu vou escrever aqui boteco, sabe? Porque daí porque não pode usar supermercado aqui, então eu vou escrever boteco, mas a pessoa vai entender que eu não... Você acha que a outra pessoa vai entender que o seu outro amigo está num supermercado ou que está num boteco? O mesmo aconteceu com o nome de Deus e os tradutores da Bíblia. Em 1611 publicou-se o que se tornou a mais amplamente usada
tradução em inglês, a versão autorizada. Nela, o nome consta 4 vezes no texto principal. Êxodo capítulo 6, versículo 3, Salmo 83, 18, Isaías 12, versículo 2 e depois no 26, versículo 4. Na forma Jah, J-A-H, a abreviatura poética do nome, aparece no Salmo 68, versículo 4. E o nome aparece por inteiro em lugares, assim, como nome de lugares. Por exemplo, Jeová Jiré, Gênesis capítulo 22, versículo 14 e em diante. Contudo, seguindo o exemplo de Tyndale, os tradutores, na maioria dos casos, substituíam o nome de Deus por Senhor ou Deus. Mas, se o nome de Deus podia aparecer em 4 versículos, por que não em todos os outros milhares de versículos que o contém no hebraico original? Ou seja, os tradutores traduziram certinho, eles reintroduziram o tetragrama em apenas 4 lugares. E os outros lugares, que no texto original ele também estava. Algo similar acontecia na língua alemã. Em 1534, Martinho Lutero publicou a sua tradução completa da Bíblia, baseada nos idiomas originais. Por alguma razão, ele não incluiu o nome de Deus, mas usou substitutos como Herr, que em alemão significa Senhor. Contudo, estava ciente do nome divino, visto que, num sermão sobre Jeremias, capítulo 23, dos versículos 1 a 8, que proferiu em 1526, ele disse: este nome Jeová, Senhor, pertence exclusivamente ao verdadeiro Deus. Ou seja, na sua tradução bíblica, Lutero omitiu o nome de Deus, como fizeram os católicos. Mas em público ele dizia o nome de Deus, né? É ou não é uma contradição. Em 1543, Lutero escreveu com sua franqueza característica que eles, os judeus, aleguem agora que o nome Jeová é impronunciável. Não sabem do que estão falando. Se pode ser escrito com penequinta, por que não deve ser pronunciado, que é muito melhor do que ser escrito com penetinta? Ele mesmo falava o nome, mas ele mesmo não o escreveu. Por que não dizem também que não se deve escrevê-lo, lê-lo ou sequer pensar nele? Tudo considerado, há algo de errado nisso. Não obstante, Lutero não havia retificado no assunto a sua tradução da Bíblia. Em anos posteriores, porém, outras Bíblias em alemão usaram o nome no texto Êxodo capítulo 6, versículo 3. A versão Mato Soares, na 8ª edição em português, tem a seguinte nota ao pé da página sobre Êxodo capítulo 6, versículo 3. O texto hebreu diz: o meu nome é Javé ou Jeová. Também uma nota ao pé da página sobre Êxodo capítulo 3, versículo 14, na versão Figueiredo. Esse daí nós podemos ver na própria Bíblia dele, diz: aquele que é, em hebraico, YHVH, que deve se pronunciar Javé, ficou sendo o nome próprio de Deus. No entanto, nos seus textos, ambas as versões usam Senhor ou Adonai em vez de Jeová. Ou seja, vocês percebem? No texto original, eles escrevem Senhor, mas depois colocam uma notinha no pé da página dizendo que aquele Senhor é Jeová. Isso não é uma intenção clara de esconder o nome, porque eles sabem que as pessoas não vão ler o pé da página, né? Então, para eles se eximirem
da culpa de omissão do nome de Deus, escreve uma notinha ao pé da página. Honesto isso, né? Nos séculos seguintes, os tradutores bíblicos seguiram numa das duas direções. Alguns evitaram totalmente o uso do nome de Deus, ao passo que outros usaram-no extensivamente nas escrituras hebraicas, quer na forma Jeová, quer na forma Javé ou Yavé. Consideremos duas traduções que evitaram o nome e vejamos por que, segundo seus tradutores, isto foi feito. A tradução católica do Pontifício Instituto Bíblico de Roma, lá de 1967, nos seus comentários introdutórios sobre o Pentateuco, diz: para eximir a ideia de Deus, a língua hebraica dispõe de muitos termos. O mais frequente, que ocorre 1440 vezes no Pentateuco, mais de 6.800 em toda a Bíblia, é Javé, ou Jeová, segundo uma pseudopronúncia introduzida entre os séculos XVI e XIX, cujo nome próprio, pessoal, era Jeová. Ou seja, eles evitaram o nome Jeová, mas reconheciam que o nome estava nos textos originais, nas versões do hebraico original. Todo leitor pode por si verificar o fato também que nesta versão, pois Deus corresponde constantemente a Elohim, o Senhor, a Javé. Javé corresponde a Senhor? Não. Conforme nós já vimos numa live passada aqui, Senhor não é nome, né? Ou seja, isso é uma desinformação escrita numa versão bíblica. Ao ler isso, surge imediatamente a pergunta: se Javé é usado mais de 6.800 vezes, admitido por eles, em toda a Bíblia, conforme explicitamente declarado, por que os tradutores dessa Bíblia não usam coerentemente Javé em sua tradução? Por que em tantos lugares usam meramente outro termo, o Senhor, para corresponder, como dizem, a Javé, e assim alterar o sabor do texto hebraico original? Os tradutores dizem que seguiram a tradição judaica ortodoxa, ou seja, eles mesmos admitem que seguiram a interpretação errônea do judeu ortodoxo. Mas é isso sábio para um cristão? Lembre-se, foram os fariseus, os preservadores da tradição ortodoxa judaica, que rejeitaram a Jesus e ouviram dele, do próprio Jesus: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Confiram isso lá em Mateus capítulo 15, versículo 6. Tal substituição realmente enfraquece a palavra de Deus, né? É como se você fosse escrever uma carta para um amigo seu e ao invés de você assinar, você colocasse lá, seu amigo. Como é que ele vai saber que é você, né? Você tem que se distinguir pelo seu nome. Deus é a mesma coisa, ele tem um nome para distingui-lo. Em 1952, publicou-se em inglês a Revised Standard Version, ou seja, versão padrão revisada das escrituras hebraicas. E essa Bíblia também usou substitutos para o nome de Deus. Isso foi notável porque o original American Standard Version, versão americana padrão, da qual aquela foi uma revisão, usava o nome Jeová de ponta a ponta nas escrituras hebraicas. Portanto, a omissão do nome foi uma notável inovação. Por que isso foi feito? Ou seja, a pessoa tem uma versão da Bíblia. Quando a versão é revisada, eles retiram o nome e dizem que as duas estão certas. Qual das duas você vai seguir?
No prefácio da Revised Standard Version, lemos: por 2 motivos a comissão voltou ao emprego mais comum adotado na King James Version, ou a versão Rei James. Isto é, omitir o nome de Deus. A palavra Jeová não representa exatamente qualquer forma do nome já usada em hebraico, e o uso de qualquer nome próprio para o único e exclusivo Deus, como se existissem outros deuses, dos quais ele tinha que ser distinguido, foi descontinuado no judaísmo antes da era cristã e é inteiramente inapropriado para a fé universal da igreja cristã. Ou seja, eles admitiram por escrito que preferiram seguir o judaísmo ortodoxo e não o cristianismo verdadeiro em suas traduções da Bíblia. São sólidos esses argumentos? Bem, como já considerado, o nome Jesus não representa com exatidão a forma original do nome do Filho de Deus usada por seus seguidores. E isso nós já vimos aqui. Como é que se pronunciava o nome de Jesus? Não era Jesus, era outro. Era algo parecido como Yeshua, mas ninguém hoje em dia usa Yeshua, né? Contudo, isso não persuadiu a comissão a evitar de usar esse nome e usar um título no lugar como se fosse o mediador ou Cristo. Ou seja, se eles quisessem usar apenas Deus e Senhor para Jeová, por que não usaram também mediador, né? Para substituir o nome Jesus, né? Realmente esses títulos são usados, mas em adição ao nome de Jesus e não em lugar dele. Quanto ao argumento de que não existem outros deuses dos quais o verdadeiro Deus tenha de ser diferenciado, isso simplesmente não é verdade. Existem milhões de deuses adorados pela humanidade. O apóstolo Paulo observou: há muitos deuses. Veja lá 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, e depois em Filipenses capítulo 3, versículo 19. Naturalmente, existe apenas um Deus verdadeiro, como Paulo disse a seguir. Assim, uma grande vantagem é usar o nome do Deus verdadeiro. E é isso o que o mantém separado de todos os deuses falsos. Ele é separado pelo nome dele, né? E não pelo título. O título todos os outros deuses têm, né? Além disso, ao usar o nome de Deus... Além disso, se usar o nome de Deus é inteiramente inapropriado, como diz essas versões bíblicas, porque ele ocorre quase 7.000 vezes nas escrituras hebraicas original? Seriam as escrituras inteiras inapropriadas? Porque nelas se encontra muitas, 7.000 vezes, o nome de Deus. A verdade é que muitos tradutores não acharam que o nome, com a sua pronúncia moderna, não tivesse lugar na Bíblia. Eles o incluíram em suas traduções, e o resultado sempre tem sido uma tradução que dá mais honra ao autor da Bíblia e segue mais fielmente o texto original. Algumas traduções amplamente usadas que incluem o nome são a tradução Valera, em espanhol, publicada em 1602. A versão Almeida dos evangélicos, o original, publicado em português em 1681, a tradução Elberfelder, original, em alemão, publicada em 1871, bem como a American Standard Version, em inglês, publicada em 1901. Algumas traduções, destacadamente a Bíblia de Jerusalém, também usam consistentemente o nome de Deus, mas na forma Yahvé. A tradução brasileira de 1917 usa a forma Jeová. E a tradução do Centro Bíblico Católico usa Javé para o nome divino.
A seguir, vamos ver alguns comentários de alguns tradutores que incluíram o nome em suas traduções e compare a argumentação deles com a dos que omitiram o nome. Ou seja, nós vamos contrapor aqueles que resolveram usar o nome daqueles que resolveram omitir o nome. Tá? Os tradutores da American Standard Version de 1901 fizeram o seguinte comentário. Os tradutores chegaram à conclusão unânime de que certa superstição judaica que considerava o nome divino sagrado demais para ser pronunciado não mais deve predominar na versão em inglês ou em qualquer outra versão do Antigo Testamento. Este nome memorial, explicado em Êxodo 3, versículos 14 e 15, e enfatizado como tal vez após vez no texto original do Antigo Testamento, designa a Deus como o Deus pessoal, o Deus do pacto, o Deus da revelação, o libertador, o amigo de seu povo. Esse nome pessoal, com sua riqueza de relacionamentos sagrados, é agora restaurado no lugar do texto original, ao qual pertence com inquestionável direito. Similarmente, no prefácio da tradução alemã original da Elberfelder Bibel, lemos: Jeová, retivemos esse nome do Deus do pacto de Israel, porque o leitor já por anos acostumou-se a ele. Ou seja, eles usaram de argumentos lógicos, né? O nome de Deus é conhecido, então por que retirá-lo da Bíblia, né? Stephen T. Binton, tradutor da The Bible in Living English, ou A Bíblia em Inglês Vivo, explica por que ele usa o nome de Deus. A maneira de escrevê-lo e a pronúncia não são de suma importância. O que é de suma importância é deixar claro de que se trata de um nome pessoal. Há vários textos que não podem ser corretamente entendidos se traduzirmos esse nome por um substantivo comum, como Senhor, ou muito pior ainda, por um adjetivo substantivado. Por exemplo, o eternal. Ou seja, eles substituíram o nome de Deus por eternal, né? Nós já vimos agora há pouco aqui que se você não assinar uma carta, como é que a pessoa sabe que é sua, né? Então, como é que as pessoas vão saber de quem que é a Bíblia se substituir o nome de Deus por apenas Deus? E muitos fazem isso. Alguns acham que a Bíblia foi escrita por homens, né? E atribuem a homens a honra da escrita bíblica. Por quê? Porque não tem o nome de Deus. O caso de outra tradução de J.B. Rotterdam em inglês é interessante. Ele usou o nome de Deus em sua tradução, mas preferiu a forma Yahvé. Contudo, numa obra posterior, Studies in the Psalms, ou Estudo dos Salmos, publicada em 1911, ele voltou à forma Jeová. Por quê? Ele explica. Jeová, o emprego desta forma do nome memorial na presente versão do Saltério não provém de qualquer dúvida quanto à pronúncia mais correta ser Javé, mas unicamente da evidência prática pessoalmente selecionada do desejo de se manter em contato com o ouvido e o olho público numa questão dessa espécie, em que a coisa principal é o fácil reconhecimento do nome divino tensionado. No Salmo 34, versículo 3, exorta-se aos adoradores de Jeová: magnificai comigo a Jeová, exaltemos juntos o seu nome. Como que os salmos podem estar toda hora pedindo para que invoquemos este nome e o magnifiquemos, possa não ser pronunciado, né? Os cristãos de hoje em dia não simplesmente seguiram a tradução
ortodoxa do hebraico original que se opôs a Cristo? No entanto, os cristãos alegram-se de que pelo menos alguns tradutores tiveram a coragem de incluir o nome de Deus em sua tradução das escrituras hebraicas, preservando assim o que Smith e Godspeed chamam de o sabor do texto original. Quando você vai ver uma carta, por exemplo, algum amigo seu te manda uma carta, vamos supor, mas só que no meio do caminho, uma outra pessoa pega essa carta e reescreve, substituindo um monte de artigos lá que para você e o seu amigo eram termos comuns. Como é que você vai ler esta carta? Você não vai mais ler como se ela fosse do seu amigo, né? No entanto, a maioria das traduções, mesmo quando incluem o nome de Deus nas escrituras hebraicas, omitem-no das escrituras gregas cristãs, ou o chamado Novo Testamento. Qual é o motivo disso? Há alguma justificativa para incluir o nome de Deus nesta última parte da Bíblia? Ou seja, mesmo aqueles tradutores que incluíram o nome de Deus, eles o fizeram apenas no que é conhecido como Antigo Testamento, mas omitiram do Novo Testamento. Por que isso foi feito? E também vamos ver na próxima live uma das razões do porquê que é necessário colocar este nome também no que é conhecido como Novo Testamento, ou, mais corretamente, as escrituras gregas cristãs. Então, meus amigos, esta foi a quinta parte da nossa live sobre este assunto. Durante esta semana a gente ainda vai fazer novas lives sobre este mesmo assunto. Faltam 2 lives para acabar este assunto e depois eu vou publicar um resumo delas todas para melhor entendimento de todos. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de domingo.